Na semana passada nós ministramos esta palavra ao coração da igreja, através desse texto de Lucas capítulo 21, falando sobre a segunda vinda de Jesus. E através desse texto, desses versículos e de outros versículos do Evangelho de Lucas capítulo 21 e de outras porções da palavra de Deus também, nós vimos e entendemos na semana passada que a volta do Senhor está próxima. A volta de Jesus está próxima. E aprendemos também que devemos estar preparados para esse grande dia. Quem está preparado aí? Amém? Aonde o noivo voltará para buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja dele. Nós somos a noiva do Senhor, e ele voltará para nos buscar. Vimos também que isso não deve ser para nós motivo de medo. A volta de Cristo não deve ser para nós motivo de tristeza, mas sim de expectativa e de grande alegria. Tem que ser motivo de celebrarmos ao Senhor. Agora, o que eu quero pensar com vocês hoje é algo além disso. Como deve ser nossas atitudes diante deste grande dia tão aguardado por nós, que cremos no Senhor e na sua volta? Quais são as atitudes que nós devemos tomar como cristãos, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo? Porque eu quero crer que você anseia por esse dia, que você aguarda por esse dia. Mas enquanto este dia não chega, enquanto Jesus ainda não voltou, qual deve ser as nossas atitudes nesta terra? Primeiro, deve ser uma atitude de prudência. Olha o que diz Evangelho de Lucas, capítulo 21 e verso 8. Evangelho de Lucas 21, 8, diz assim: respondeu então ele: acautelai-vos, ou seja, cuidado, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: cuidado, povo de Deus, sejam muito prudentes, pois muitos virão dizendo que são detentores da verdade absoluta de Deus, porém nada o Senhor tem com eles. Olha o que o Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 21 ao 23. Disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha o que diz o verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Diga assim: que Deus nos guarde e nos livre de todo engano. Queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas como seu pastor, como pastor desta casa, eu estou aqui para te dizer: cuidado, porque os enganadores estão por aí, para mudar, reverter as verdades de Deus, e eles querem levar as pessoas para um relativismo. Mas pastor, o que é relativismo? Eu quero pensar um pouco com você sobre isso. O que é relativismo? Eu vou te dizer: relativismo é o conceito de que os pontos de vistas
não tem uma verdade absoluta. Aí eu te pergunto, a palavra de Deus é uma verdade absoluta ou não? Sim. Mas o relativismo diz que não é uma verdade absoluta, ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, e de acordo com diferenças na percepção e consideração. Olha aí, queridos, é uma coisa sutil, é uma coisa que, se você não parar para analisar, passa batido no meu e no seu coração. Ou seja, o que o relativismo prega é que a palavra de Deus não é uma verdade absoluta, que os seus valores e princípios são relativos, e tem coisas que dependem da percepção, ou seja, do ponto de vista de cada um. A palavra diz isso. Ah, pastor, mas eu entendo assim. Ah, pastor, mas eu penso que é desta forma. Mas o Senhor já nos alertava para sermos prudentes e não seguir estes falsos ensinamentos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, e verso 8. Está aqui um texto que eu inspiro você a marcar na sua Bíblia, para que você fique atento, seja prudente aos falsos ensinamentos, porque eles aconteceriam. Jesus já nos ensinava sobre isso, próximo à sua vinda. Olha o que diz aí, Colossenses 2,8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Diga assim: misericórdia. Mas nós estamos vivendo em uma era em que a verdade de Deus, ela está sendo menosprezada. E as pessoas não acreditam na verdade de Deus como algo absoluto. Ah não, isso eu posso negociar. Ah não, isso eu faço desse jeito. Ah não, isso aqui eu faço pela metade. A máxima do relativismo é que cada um constrói a sua própria versão da verdade, e que se ajusta ao seu modo de vida. Não, para mim verdade é isso. Isso aqui não. Eu sigo isso na Bíblia, mas isso aqui não concordo. Então, eles seguem a verdade ajustado ao seu ponto de vista e como ele ou ela quer viver. Lembre-se, a Bíblia não diz que Jesus é apenas a verdade, diz que Ele é a verdade. Olha o que diz em João 14,6. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que é a verdade, queridos, amada igreja do Senhor, Ele está voltando. Então seja prudente e cuidado com esse evangelho. Qual evangelho, pastor? Esse evangelho fácil, esse evangelho sem renúncia, esse evangelho sem compromisso e sem valores e princípios que estão apresentando por aí. Cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém, olha isso aqui, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Igreja amada, noiva do Cordeiro, esse é o verdadeiro evangelho de Cristo.
um evangelho de renúncia, um evangelho de comprometimento, um evangelho que ama a palavra de Deus, ama o seu reino, um evangelho que decide morrer para si mesmo, que decide morrer para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus prazeres. Não vive a palavra de Deus conforme quer, conforme pensa que é o correto, mas vive a palavra de Deus como ela é na íntegra. Este é o verdadeiro evangelho. Então, cuidado, porque qualquer coisa fora destas verdades é anátema, ou seja, é reprovado pelo Senhor. Não se deixe levar por uma boa dicção, por uma boa oratória, por um bom sermão elaborado. Veja se aquilo que está sendo ministrado tem base bíblica, se aquilo que está sendo ministrado tem verdades bíblicas que muda, que transforma, que leva ao arrependimento e traz a salvação. Analise até o que o seu pastor aqui prega. A palavra do Senhor diz: ouça tudo e retenha o que é bom. Nós precisamos ser mais cuidadosos com aquilo que alimenta o nosso coração, com aquilo que entra na nossa mente. Cuidado com aquilo que você está vendo, porque você pode permitir com que princípios sejam quebrados na sua vida. Mas lembre-se, quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Jesus está voltando, igreja, e nós precisamos ser prudentes e não negociar as verdades do verdadeiro evangelho. Por isso a nossa segunda atitude diante da volta de Cristo, diante da segunda volta do nosso mestre, é uma atitude de perseverança. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 9 ao 11. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares, o que, pastor? Escute: grandes terremotos, pestes, fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas quando tudo isso está acontecendo, o que é para nós fazermos, igreja? É para nós temermos? É para nós recuarmos? É para nós perdermos a fé? Não! É hora, mais do que nunca, da igreja ter atitude de avançar e perseverar no Senhor. Se tem um momento que é o momento da igreja se levantar, é o momento que nós estamos vivendo. Nós somos a resposta para o que está acontecendo aí fora. Nós somos a resposta para a nossa nação. Nós somos a resposta para esta cidade. Você é a resposta para a sua família. Então persevere, lança fora todo medo, lança fora toda ansiedade, todo pavor, porque Deus nos chamou para perseverar em meio a tudo isso. É uma atitude que tem que estar clara no nosso coração diante da segunda volta de Jesus. Por isso, não permita que nada, nem temores, nem pestes, nem fome, nem sinais algum roube a sua paz e a sua alegria em Deus. Ao contrário de tudo isso, persevere ainda mais, porque isso é a nossa convicção, que o Rei está voltando para nos buscar. Hoje é culto de ceia. Hoje nós estamos mais uma vez trazendo a nossa memória, cumprindo com as ordenanças do Senhor, conforme Ele nos deixou,
até que Ele venha. Então continue perseverando, e não permita que nada tire o seu foco do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Agora, porque cremos que Jesus está voltando, é que também devemos, em terceiro lugar, ter uma atitude de fidelidade. Quem crê que Jesus está voltando? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Então tenha atitude de fidelidade. Olha o que diz Evangelho de Lucas 21, 12, 13 e 17. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Verso 17: e sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Queridos, que quando o Senhor voltar, nós sejamos encontrados fiéis. Nós sejamos encontrados realmente, como diz a palavra do Senhor, prontos, de pé, na volta do nosso Mestre. E isso, independente do que nos aconteça ou vier sobre nós, pois tudo será para testemunho e para a glória do nosso Senhor. Tudo isso que está acontecendo precisa servir como um grande testemunho. Que testemunho, pastor? Que o justo viverá pela fé. Não, olhe um para o outro aí, só olhe. Como você está longe mesmo, só olhe. Diga assim: você está vivendo pela fé. Por quê, pastor? Porque você está crendo que mesmo em meio a tudo isso, o lugar ideal para estar é na presença do Senhor, adorando e dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque eu permaneço fiel na tua presença, crendo que o Senhor vai voltar para me buscar. Você não está impedindo, deixando que nada impeça você de vir adorar o Senhor. Sim, sabemos que muitos dos que estão nos acompanhando estão aí, quadro de risco, alguns não estão bem de saúde. Glória a Deus pela sua vida também. Mas eu glorifico ao Senhor pela sua vida, que tem se posicionado diante do Senhor e não negociado as suas verdades. Logo, não leve a sua única vida, deixa eu dizer para você, não leve a sua única vida na corda bamba. Não, vivendo um evangelho medíocre e pobre, jamais faça isso. Por quê, pastor? Porque o evangelho é rico de verdades e é o poder de Deus. Então não viva ele de qualquer jeito. Cuidado com esses que dizem: no final tudo vai se arranjar. Vai se arranjar se você ser encontrado fiel. Vai realmente ser algo que alegre o seu coração se você permanecer perseverando no Senhor. Lucas 21, 36 já diz: esteja sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé, ou seja, fiel diante do Filho do Homem. Você recebe isso no seu coração? Agora, sabe como conseguir ter uma vida de fidelidade diante da volta de Cristo? Quem quer saber aí? Me inspira aí, me inspira aí. Isso. Sabe como ter realmente uma vida de fidelidade diante da volta de Cristo? Em quarto lugar, tendo uma atitude de renúncia. Você está pronto para renunciar? Evangelho de Lucas 21, 18 e 19. Olha aí. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo
da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, ou seja, renúncias, ganhareis, olha só, a vossa alma. Palavra poderosa da parte do Senhor. Queridos, quando eu olho para esses versículos e vejo o Senhor falando que seríamos até odiados e perseguidos por causa do Evangelho, algumas coisas inquietam o meu coração, algumas coisas perturbam a minha alma. Por quê, pastor? Entenda isso. Quando nós lemos dentro desses versículos que nós deveríamos tirar de nós tudo aquilo que distanciava-nos nós do Senhor, que nos levava para longe do Senhor, mas nós encontramos pessoas vivendo de forma diferente disso, vivendo da forma que quer, vivendo nos seus desejos, nas suas paixões, nos seus prazeres. Isso inquieta o meu coração. Eu fico imaginando que evangelho estamos vivendo e que renúncia estamos fazendo. Porque hoje, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque hoje, qualquer coisa, as pessoas abandonam o Senhor e o seu evangelho. Porque qualquer coisa que aconteça, ou que deixe de acontecer, as pessoas deixam de servir ao Senhor. Mas o Senhor disse: ó, vocês serão inclusive odiados e perseguidos. Mas muitas vezes não passamos nem perto disso, e estamos deixando de servir ao Senhor. Quer ver algumas coisas? Ah, pastor, a pessoa não me cumprimentou hoje, também não volto mais na igreja. Ah, pastor, fulano não olhou para mim, também não volto mais aqui. Ninguém me deu atenção. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A igreja, ela é perfeita. Agora, nós, as pessoas, somos imperfeitos. Ah não, pastor, se eu seguir a Cristo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, deixa eu aproveitar um pouco mais, depois eu volto a servir ao Senhor, ou começo a servir ao Senhor. Pois é, mas a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e que nem eu, e nem você, e nem ninguém sabe o dia que Ele voltará. Ah, pastor, mas o negócio comigo é que se eu renunciar à velha vida, a vida de outrora, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser ofertante, e eu não concordo muito bem com isso. Posso te perguntar, igreja? São estas coisas, ou o que talvez tenha impedido você de ter uma atitude de renúncia e estar pronto para a segunda volta de Jesus? Hoje a minha oração é que você também viva o que está em Romanos 8, 38 e 39. Diz assim, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nada nesta vida venha te impedir, venha me impedir, venha nos impedir de ter atitudes de renúncia como um discípulo de Cristo, que está realmente aguardando a sua volta e que com Ele irá morar na glória celestial.
que você tenha disposição para renunciar tudo aquilo que está sendo oferecido como um banquete para você. Foi oferecido um banquete para Daniel, sim ou não? Foi oferecido um banquete para José, sim ou não? Mas e aí? Qual é o banquete que tem sido oferecido para você? Lembre-se, a nossa atitude diante da segunda volta de Cristo é renunciar tudo aquilo que está nos sendo oferecido, que desagrada ao Senhor e nos leva para longe dele. Agora, pastor, o que nos leva para longe do Senhor? A Bíblia já diz, a única coisa que nos separa de Deus é o quê? O pecado. O pecado é a única coisa que nos separa, que nos distancia do Senhor. O Senhor, como eu sempre tenho pregado nessa casa, o seu Espírito não está aqui para te acusar, para te condenar, para te oprimir, para te acusar. Não, quem faz isso é Satanás diante do Pai, dia e noite, diz Apocalipse. O Senhor está aqui para trazer clareza ao seu coração, ministrar sobre a minha e a sua vida e nos deixar pronto para a segunda volta de Cristo. Por fim, diante da volta dele, em quinto lugar, tenha uma atitude de fé. Nós precisamos ter atitude de fé diante da volta de Cristo. Lucas 21, 33 e 34. Diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Queridos, quem vive esta palavra na íntegra, entenda uma coisa: sempre está pronto, com fé no seu coração, para Jesus voltar. Você entende esta verdade. Quando você compreende esta palavra, você está pronto. O seu coração já está cheio de fé e de ousadia e de alegria, de expectativa quando Jesus vai voltar. Agora lembre-se, sem fé é impossível agradar. Agora escute, e principalmente obter a salvação, que é a garantia da vida eterna com Cristo Jesus. Como assim, pastor? Efésios 2:8, a parte A. Olha o que diz aí. Um bom batista, ele vai lá na Bíblia conferir. Eu acabei de te ensinar. Não só ouça, não, vai lá, confere. Efésios 2:8, olha o que diz aí. Portanto, pela graça sois. Mas é por meio do que, igreja? Por meio da fé. A fé não só te impede, ou não só te limita de agradar a Deus, te limita de ter e obter a salvação. Que independente do tempo ou da estação que estamos vivendo, que não venhamos deixar de crer na segunda volta de Jesus. Amém, povo de Deus? Agora, para mim caminhar aqui já para o fim. Mas pastor, se ele vai voltar, por que está demorando tanto? Quem já fez essa pergunta? Deixa eu começar por aqui. Eu já fiz. Senhor, se o Senhor vai voltar, por que está demorando tanto? A Bíblia te responde. 2 Pedro 3:8 diz assim: não se esqueçam disto, amados. Olha como a palavra ainda fala comigo e com você. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como o quê? Um dia. Uau! Para Deus, quanto tempo tem? Deixa eu testar esse povo batista aqui.
Quanto tempo tem aproximadamente da primeira vinda de Jesus? Vai lá, tem medo de errar não? Olha aí, ó, isso aí, ó, parabéns. Já tem mais de 2000 anos? Sim ou não? O povo fica com medo de errar. Sim, igreja. Então entenda isso. 2000 anos para Deus é a mesma coisa que 2 dias. Para nós pode ser 2000 anos, mas para o Senhor pode ter passado só 2 dias. E aí? Você consegue compreender isso? Lógico que não, nem eu. Por quê, pastor? Porque nós temos entendimento do nosso tempo, tamanho e espaço, porém, não o de Deus. Por isso, é só pela fé que nós cremos que Ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. É só pela fé que nós entendemos isso. Por isso não adianta você que ficar remoendo uma coisa aqui ou ali, que tem coisas que é só pela fé. Às vezes alguém me disse, pastor, tem algumas coisas que quando eu chegar na glória, eu quero perguntar para o Senhor. Um dia eu sorri para um jovem e falei assim, eu não. Mas como não, pastor? Rapaz, eu já estou na glória com o Senhor, eu quero saber disso, quero saber daquilo, eu quero glorificar o Senhor, eu quero adorar Ele. Tem coisas que nem na glória nós não precisamos saber. Você consegue compreender isso? Compreende quem tem atitude de fé. Preste atenção, deixa eu dizer algo para você. Deus escreveu a história antes mesmo dela existir. Você crê nisso? Então creia também que Ele não está atrasado, Ele está no tempo perfeito dEle. Olha o que diz 2 Pedro 3,9. Isso aí eu também gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Quando alguém te perguntar, você está pronto para ensinar em amor? 2 Pedro 3,9. Olha a resposta aí que talvez você tenha procurado. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como que? Como alguns julgam. Olha aí, o Senhor já sabia que inclusive alguns ia falar, ia julgar que Ele estava demorando, mas Ele já deixa a palavra pronta para nos ensinar. Isso é extraordinário. Pelo contrário, Ele é paciente. Com quem? Comigo, com você. Olha isso aqui. Não, eu vou parar aqui e vou fazer uma pergunta. Imagine se Jesus voltasse antes de nós receber a Ele como Senhor e Salvador. E aí? Quando traz para nós o negócio aperta, né? Olha aí, olha que coisa linda. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Será que você pode entender o porquê Jesus ainda não voltou, igreja? Por quê, pastor? Porque eu e você ainda temos muitas almas para ganhar, muitas almas para conquistar. Ou seja, o Senhor não está demorando, Ele só está esperando para dar mais oportunidades para mais vidas o aceitarem e o reconhecerem como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas Ele não está demorando. Porém, como não sabemos qual é o dia e a hora, nós não podemos perder nenhuma oportunidade na presença dEle. Nós não podemos perder nenhum momento de estar aos pés dEle. Por isso, eu concluo lhe dizendo que precisamos ter atitude de prudência, atitude de perseverança, de fidelidade, de renúncia e de fé. Que você entenda que Jesus está me dando uma oportunidade para você também, para você ganhar vidas para o seu reino.
para que assim a sua vinda fique cada vez ainda mais próxima. E eu concluo lendo 2 Pedro 3, 13 e 14. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Obrigado, filho. Segunda Pedro 3, 13 e 14. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o que, igreja? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, olha como o Senhor fala conosco com tanto carinho sobre a segunda volta de Jesus. Olha como Ele tem tanto amor para ministrar ao meu e ao seu coração e nos preparar para a segunda volta dEle. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Você recebe esta palavra da fé? Que como igreja estejamos prontos para a segunda vinda de Jesus. E como disse o apóstolo Paulo, possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.